Olá, aluna e aluno. Vamos para a nossa 10ª aula de introdução ao estudo da química orgânica e a última aula. Revisando, nós falamos na aula anterior sobre ácidos e bases orgânicas, tá? Relacionamos aí a estrutura com o pKa. Se vocês lembrarem, dependendo do de um átomo eletronegativo, onde ele estiver ligado, vai alterar o pKa por efeito indutivo atrator, tá? Que é uma, vamos dizer assim, uma atração via ligação sigma que ocorre a partir de átomos eletronegativos, né? Então, podemos diferenciar entre diferentes átomos eletronegativos ou a própria posição do átomo eletronegativo, né, em relação ao hidrogênio ácido. E o pK de alguns ácidos simples, pKs esses importantes, principalmente da água, tá, 15,7, da amônia, 36, do metano, que daí é o representante dos hidrocarbonetos, 50, tá, dos ácidos halogenídricos, né, pK menos 10 do HI, menos 9 do HBr, menos 7 do HCl e 3,2 do ácido fluorídrico, tá? Então aí alguns pKs que são importantes que a gente tem que ter em mente para poder trabalhar com química orgânica, tá? E hoje nós vamos estar ali nessa aula, né, falando sobre uma introdução a elétrons deslocalizados e ressonância. Nós vamos tratar com detalhes sobre isso mais à frente, mas agora a gente vai utilizar, vamos dizer assim, vai dar uma ideia, tá? Depois vamos aprofundar bastante no assunto. E é um assunto muito importante da química orgânica também, tem que dominar, tá? E aí o efeito do pH na estrutura dos compostos orgânicos, como é que é, né, a gente falou, você vê que quando a gente fala em ácido, nós falamos muito em pKa, ácido orgânico pKa, tá, mas como é que fica o pH? Vamos ver mais um pouquinho, né, como o pH pode se relacionar ao pKa. E por último, vamos falar sobre outra teoria de ácidos bases, que é o ácido base de Lewis. Falamos do Vocês conhecem o ácido base de arrênios, né? Ah, ácido base de Bronsted-Lowry nós vimos e nós vamos trabalhar com esse ácido base de Lewis. Também tem ácido usar chamado duro-mole, né? Duro-duro, mole-mole, mas para nós interessa no momento esse aqui. São as duas teorias importantes, ácido base de Bronsted-Lowry e ácido base de Lewis. Bom, então vamos lá. Seguindo então, falando um pouquinho dessa introdução a elétrons localizados e ressonância, qual a razão, tá, por exemplo, que o ácido carboxílico ele ser bem mais ácido que um álcool. O pKa do ácido carboxílico é 5, aquele aproximado, e o pKa do álcool é 15. Poxa, a diferença é grande, gente, pensa, é uma relação logarítmica, tá, para cada um, tá, seria 10 elevado à décima a diferença, tá, em termos de acidez, é muito. Então, talvez você poderia olhar assim: "Ô professor, pode ser que tenha aí um efeito indutivo atrator, né". Nós vimos aí anteriormente, é verdade. Aqui, ó, há um dipolo entre o carbono e o oxigênio, delta mais aqui, delta menos aqui, uma diferença, uma maior densidade eletrônica nesse oxigênio. Com o delta mais aqui, vai haver, né, um efeito indutivo atrator em relação aos elétrons ali da ligação sigma, fazendo com que ah, esse oxigênio seja ah, menos rico em elétrons, tá? E aí automaticamente esse hidrogênio seja mais fácil de retirar, e quando a base se formar, nós vamos ter uma base ah, mais estável e mais fraca, que provém de um ácido mais forte, tá? É, pode ser que seja isso, né? Mas são dois fatores.
esse fator sozinho não justifica o pK diminuir tanto assim, 10 a décima, pensando no Ka, tá? 10 a décima, pensando no Ka. Então, vamos ver quais são. O primeiro, beleza, o efeito indutivo, tá? De atração dos elétrons causados pelo oxigênio, aqui, né? Esse oxigênio que forma um dipolo com esse carbono, tá? Estabilizando a base conjugada. Mas o outro é o efeito da deslocalização. Na verdade, no meio científico, houve debates muito grandes, tá? Desculpa, muito grandes, se era o efeito indutivo ou a deslocalização. Então tinha os partidários do efeito indutivo, os partidários da deslocalização. Mas hoje sabe que são os dois, tá? Tanto o efeito indutivo quanto a deslocalização, que possibilita que esse hidrogênio que está ligado ao oxigênio, assim como esse hidrogênio está ligado ao oxigênio, ou seja, olhando aqui, basicamente a mesma coisa. Então, são esses efeitos que fazem com que o ácido carboxílico seja tão ácido em relação ao álcool. Então vamos ver aí essa ideia dos elétrons localizados. Olha aqui, se você for olhar aqui, quando o álcool perde um elétron, tá? O par de elétrons que fica no oxigênio, ele é localizado, não tem como sair, tá? Se, vamos dizer assim, distribuir no resto da estrutura, estabilizar. Se vocês lembrarem, carga concentrada, instabilidade. Então gera instabilidade. Então, ele vem de um ácido muito fraco. Ele vem de um ácido muito fraco. Portanto, essa é uma base muito forte e muito instável. Mas olha o que acontece quando o hidrogênio é retirado ali daquele ácido carboxílico, tá? Nós temos a possibilidade de escrever uma estrutura de Lewis, nós vimos isso nas aulas anteriores, tá? Duas estruturas de Lewis diferentes. Elas só são viradas, se você for olhar, uma é virada em relação à outra, tá? Se você virar essa, vai ter essa, mas elas são diferentes. Isso que é importante. Elas são diferentes. Na verdade, elas são contribuintes de ressonância, tá? Esses contribuintes de ressonância, nós vamos ver mais para frente, que eles são, vamos dizer assim, teóricos somente, fictícios, mas eles nos ajudam a chegar, tá, nesse aqui, que normalmente não é o que nós desenhamos, tá, que é o chamado híbrido de ressonância. E se você for ver aqui, aqui é uma dupla, uma simples e uma ligação tracejada, tá? E por quê? Porque, é a mistura de uma dupla com uma ligação simples. Aqui também, uma ligação cheia para uma ligação tracejada. Por quê? Aqui, tá considerando uma simples e uma dupla aqui. Então, a ligação aqui ela é intermediária entre uma ligação simples e uma ligação dupla, tá? E aqui, como a carga é neutra e negativa, eu tenho uma carga parcial, também está no meio do caminho. A mesma coisa aqui. Então, isso faz com que, ah, na verdade, tá, a carga ela está distribuída na estrutura. Lembra? Carga concentrada, instabilidade. Carga distribuída, estabilidade. Tá? Então, esse fator, além do efeito indutivo atrator do oxigênio, tá, faz com que o pKa seja tão diferente. Esse aqui a gente chama de híbrido de ressonância. Vamos trabalhar ali em detalhes sobre, tá, os elétrons localizados e a ressonância. Mas esse é o chamado híbrido de ressonância quando se estuda, né, Kekulé ou se estuda a estrutura de Lewis, a gente acaba aprendendo um pouquinho sobre isso. Olha o mapa calculado, mapa de potencial eletrostático, tá?
do ânion epóxido e do o acetato, tá. Se vocês for bem, ó, há há uma alta densidade eletrônica aqui no oxigênio. Aqui, ó, há uma densidade eletrônica nos 2 oxigênios e distribuída entre eles. Não tem um oxigênio com maior densidade eletrônica em relação ao outro. Essa distribuição faz com que a base seja estável. Consequentemente, é uma base fraca que vem de um ácido forte, tá? Então, ó, a combinação então, na verdade, né, depois de muitos debate, né, no meio científico, a combinação do efeito indutivo e deslocalização de elétrons por ressonância fazem do ácido carboxílico seja mais ácido que os álcoois, ou os ácidos carboxílicos sejam mais ácidos que os álcoois em geral. Dentro desse prisma, ó, um exercício proposto, qual composto é esperado que seja mais ácido? Tá? Esse ou esse? Tá? Faça essa avaliação. Tá? Deslocalização de elétrons, a ressonância é importantíssimo, tá bom? Desenhe os contribuintes de ressonância seguintes compostos. Então tá aqui, ó, tá a dupla aqui, então você vai ver, a dupla vai ter que ela vai ter que se deslocar, tá? Assim como esse aqui. Não é difícil, só olhar, vocês conseguem fazer. Legal. Bom, a gente fala muito em pKa, né? E o aluno vem no ensino médio na cabeça com pH, até porque a gente vive no dia a dia. Você vai para uma piscina, o pH é importante. Você vai tomar uma água, o pH é importante. Você quer pensar num shampoo para o cabelo, pH é importante, tá? Então, o vamos ver o efeito do pH na estrutura do composto. Ó, a equação de Henderson-Hasselbalch, Hasselbalch, ó, ela nos diz que o pKa, qual a relação entre pH e pKa? pH e pKa. pKa, ele é igual ao pH mais o logaritmo da parte ácida, concentração da parte ácida, dividido pela concentração do ânion, tá? Do ânion. Tá tirando aquela equação de equilíbrio que eu comentei com vocês anteriormente, tá? Mas o que essa fórmula nos diz, tá? Olhando matematicamente, se você tiver uma concentração igual tanto do ácido quanto do seu ânion, aqui vai dar 1 log de 1, tá, é zero. Então, nessa condição, pH e pK são iguais, tá. Então, mas vamos aqui, ó, uma substância existirá primariamente em sua forma acídica, ou seja, protonada, tá, com um próton a mais, se o pH for menor que o pKa. E uma substância existirá primariamente em sua forma básica, se o pH for maior que o seu pKa. Pensa, ó, pH menor que 7, tá? Ácido. pH maior que 7, básico. O que está dizendo aqui? O pH sendo menor que o pKa, nós vamos ter a forma acídica do composto. O pH sendo maior que o pKa, nós vamos ter a forma básica do composto. Então, ó, os compostos existem primariamente na sua forma ácida em soluções que são mais ácidas que o seu pKa. E os compostos existem primariamente na sua forma básica em soluções que são mais básicas que o seu pKa, tá? Como é que eu sei que a solução ah, é mais básica que o pKa? Se o pH for menor que o pKa. Como é que eu sei que a solução ela é mais básica que o pKa? Se o pH for maior que o pKa. Feito, fácil, tá? Então, aqui, ó, o efeito, tá, do pH na estrutura dos compostos orgânicos fica bem claro.
Ó, essa é a condição, ó, em que a concentração tanto, tá, da forma ácida quanto da forma básica são idênticas, tá, ó, azul, forma ácida, verde, forma básica, tá, são idênticas. Então, o por exemplo, coincidiu aqui que o pH do meio é 5,2, lembra? pH potencial hidrogeniônico, tá? E o pKa da substância que entrou nesse meio também é 5,2. Então, nesse caso, eu já posso considerar que tem a concentração tanto da forma ácida do meu composto quanto da forma básica vai ser 50-50, 50-50, tá? Agora, se o pH diminuir em relação ao pKa, ó, pKa menos 1, olha o que acontece com a concentração da forma ácida. 90% vai ser da substância na sua forma ácida e somente 10% da substância na sua forma básica. E se nós diminuirmos mais um dígito, então pKa, o pH é igual ao pKa menos 2, tá? Seria 3,2 o pH, né? Então, agora nós temos 1%. Lembra? É uma grandeza logarítmica. Tá? De 10 baixou para 1% da forma básica e 99% da forma ácida. Ok? Então, o inverso também é a mesma coisa. Caso o pH seja maior que o pKa, mais básico que o pKa, o que prevalece é a substância na sua forma básica. Então, ó, aumentando um dígito, somou um dígito, 90% forma básica, 10% forma ácida. Aumentando 2 dígitos, 99% forma básica, 1% forma ácida, tá? Então, a quantidade relativa dos compostos com um pK de 5,2 na forma ácida e básica em diferentes valores de pH, tá? Então, nesse caso aqui, basta o meio estar 2 dígitos abaixo do pKa para ter praticamente todo o seu composto na forma ácida, ou 2 dígitos acima do pKa, tá, o pH com 2 dígitos acima do do pKa, nós vamos ter o nosso composto majoritariamente 99% na sua forma básica. Isso é muito interessante saber, tá. Então vamos considerar, por exemplo, uma mistura de um ácido carboxílico com uma amina. Tá ali, ó. Peguei, tenho um ácido carboxílico e dissolvi ele com amina, dissolvi em éter, tá? Dissolvi em éter. Pô, mas eu quero separar o ácido carboxílico da amina. Como é que eu vou separar? Aí, uma das técnicas que se faz, tá, é usar um funil de separação, tá, e, ah, tratar, dar um jeito de diminuir o pH, tá, ou, utilizar uma solução com pH menor que o pK das substâncias estão aqui ou maior que o pK das substâncias estão aqui. E aí, com isso, vamos ter a substância que está aqui na sua forma ácida ou básica, tá? E a forma ácida ou básica pode ser que se dissolva na água, tá? Então, essa é a ideia. Então, tá aqui, ó. Qual é a forma ácida do ácido carboxílico? A própria forma dele, aqui, ó, essa é a forma ácida, tá? E a forma ácida da amina é a forma protonada, percebe? Dá para deixar ele mais ácido ainda, o ácido carboxílico, adicionando um ácido, mas aqui, ó, tá? Então o ácido carboxílico já está na forma ácida. E a forma básica dele é o ânion acetato, que por sua vez ele se dissolve em água. E a forma básica da amina é a própria amina, que por sua vez não se dissolve em água, mas se dissolve em
éter. Então, ó, esse se dissolve em éter, tá, esse se dissolve em éter. Esse aqui você pode, dependendo do ácido carboxílico, pode dissolver até um pouco em água, mas se for um ácido carboxílico com uma cadeia grande, não. Mas esse, ó, se dissolve em água e esse se dissolve em água. Então, se eu quero separar uma mistura de ácido carboxílico e amina, eu tenho que utilizar aí uma estratégia, tá, de, eh, de transformar, ver qual a forma que mais me interessa para fazer essa separação. Se vocês lembrarem, ó, o pKa de um ácido carboxílico é por volta de 5, tá, enquanto o pKa de uma amina é por volta de 40, ou seja, não tem pH 40, tem pH até 14, tá. Então você pensar: "Poxa, então eu posso utilizar uma água, preparar uma água". Se eu preparar uma água, básica aqui, tá, ou seja, com o pH acima de 5, eu vou ter o ácido na sua forma básica, mas a amina, tá, vai estar na sua forma ácida. Então, como o ácido está na forma ácida, ou perdão, está na forma básica, tá, ele vai se dissolver na água. E como a amina, tá, ela ela vai estar, ah, na sua forma, no caso então, o meio vai estar com o pK menor que o pK dela, tá, ela vai tender a se dissolver aqui no éter, tá, tender a se dissolver no éter. Mas, e se eu é, esse é o caminho, tá. Então, ah, é claro que essa forma ácida vai ser bem pouca, vai estar mais para cá, pra e aí vai se dissolver facilmente no éter, tá bom? Então, nesse caso, essa é uma técnica quando se precisa separar uma mistura, tá, você pode, regular o pH da água, aí obviamente, ó, eles vão estar dissolvidos aqui, põe a tampinha, mistura tudo, tá, deixa separar. Então, aqui, por exemplo, se o meio está mais básico, tá, ou seja, o pH está maior que o pKa do ácido carboxílico, eu vou ter ele na forma básica. E o a amina, nem tanto, talvez um pouco vai estar na forma ácida, mas a maior parte vai ser essa daqui, tá. Até porque o a tendência ela é se manter, tá. E aí então, a amina vai para o éter e o ácido carboxílico, ou na forma de acetato, vai para a água. Depois é só separar a água, acidificá-la de novo, né, colocar ácido, e aí então ele volta para a sua forma ácida, tá bom? Então essa é uma técnica que pode ser utilizada em laboratório e é bem interessante. E agora vamos falar sobre outra teoria de ácido-base, que é a teoria de Lewis, tá? O Lewis, ele nos mostrou como desenhar as estruturas. Então a estrutura de Lewis, aquela estrutura em que tem, os elétrons indicados por, pontos, tá? Mas ele também tem uma teoria de ácido-base, uma teoria também muito importante para a química orgânica, tá. Se eu não consigo tipificar uma substância como ácido-base pela teoria de Bronsted-Lowry, eu consigo tipificar ela pela teoria de Lewis. Na verdade, a teoria de ácido-base de Lewis ela é mais abrangente, ela abrange a de Bronsted-Lowry, inclui a de Bronsted-Lowry, na verdade, tá. Mas então, ó, o que que é ácido segundo essa teoria? Ácido é a espécie que aceita um par de elétrons, ou seja, inclusive o próprio Lewis, tá, ele chamava, né, na época ali tinha a teoria de Bronsted-Lowry como a ditadura do hidrogênio. Vamos acabar com a ditadura do hidrogênio nos ácidos bases. Então não se fala nem em, eh, em
hidrogênio, mas sim par de elétrons. Então, ó, o ácido é uma espécie que aceita o par de elétrons, tá? Ele é um eletroaceptor. E a base? A base, ela doa um par de elétrons, tá? Doadora de elétrons. Vamos ver isso? Aqui, ó, o ácido H+, claro, o H+ poderia ser HCl, por exemplo, como nós já vimos, né. E a base? Eu posso tipificar isso aqui, quando eu tipifico por Bronsted-Lore, eu tenho problema aqui, porque chega aqui, ó, cadê o o conjugado? Teria que ter 2, né, aí já cria uma certa dificuldade. Agora, por Lewis não, ó. Esse aqui, ele aceita um par de elétrons. Pode ver aqui, ó, aceitou um par de elétrons. E, tá, a amônia, ela doou um par de elétrons. Ela é o composto doador de elétrons, a molécula doadora de elétrons. Está aqui, ó. Então, olhando aqui, esse aceitou um par de elétrons e o NH3 doou um par de elétrons, então o que aceita o par de elétrons é o ácido e o que doa o par de elétrons é a base, tá? Então, ah, essa teoria é bem interessante. Olha aqui esse aqui, não envolve nem hidrogênio, tá? Então é para acabar mesmo com a ditadura do hidrogênio. Então, ó, nesse caso aqui, ó, lembrando que a seta curva ela indica onde o par de elétrons está e para onde ele vai, ó. Depois a gente vai trabalhar bastante com essa seta curva para falar sobre mecanismos de reação, que é, bem dizer, o filé mignon da química orgânica, tá? Tem, eh, para aprender orgânica tem que saber mecanismo de reação. Mas olha o que acontece, ó, esse par de elétrons ele tende a se ligar com o alumínio. O alumínio ele é o elétrons aceptor e o oxigênio é o elétron doador. Então o que que a gente vê aqui, ó? Ocorre essa ligação, tá? Forma aqui, tá, um complexo. Então tricloreto de alumínio, tá? E o dimetil éter. Então, eu sei que o ácido de Lewis, aqui, nesse aqui, falou ácido de Lewis, é o típico, tá? E esse é uma base de Lewis. Qualquer ácido ou base pode ser tipificado por Lewis também, ele é uma teoria bastante geral. Olha aqui com o borano. O borano também, o borano ele é par de elétrons aceptor e o nitrogênio, par de elétrons doador, tá? Então, o borano é um ácido de Lewis e a amônia é uma base de Lewis. Bom, interessante. Como é que é isso, né? Se vocês olharem, ó, o alumínio ele tem 6 elétrons no seu entorno. O octeto dele está incompleto. Se você olhar para o boro, ele também tem 6 elétrons no seu entorno. Ele também está com o octeto incompleto. Então, átomos com octeto incompleto numa substância, eles agem como ácido de Lewis. Eles agem como ácido de Lewis, tá? Então, qual dos produtos das seguintes reações? E aí você vai fazer uma reação de ácido-base, pensando em Lewis. Então, por exemplo, zinco, ferro, alumínio, boro, normalmente metais, tá? Que eh, são deficientes em elétrons, estão com seu octeto incompleto, que se portam como ácido de Lewis. Veja ali o slide anterior e resolva aí e coloque ali os produtos, tá bom? Nossa bibliografia, Paula Bruce, volume 1. E kite kurite arigato. Obrigado pela atenção em japonês. Soli Dio Glória.